Você é insegura? Você sabia que a insegurança ela vem através de um medo? E você sabia que medo é uma emoção que te protege? Então é como se eu estivesse dizendo a você que ter insegurança é a coisa mais normal e comum da vida. E é. Você sabia que você não escolheu seu corte de cabelo? Você sabia que você não escolheu sua roupa, apesar de você achar que escolheu? Antigamente, a gente não sobrevivia fora das comunidades. A gente precisava estar na comunidade, porque a gente junto, a gente conseguia enfrentar todos os problemas que tinha, a gente conseguia comer, a gente conseguia se alimentar, a gente conseguia se perpetuar. E assim a gente garantia que a gente ia continuar vivo. Hoje em dia a gente consegue ficar fora da comunidade, né? Existem as tecnologias, mas existe algo na gente que faz a gente querer muito pertencer a alguma coisa. Essa necessidade, e é uma necessidade, a necessidade de pertencimento, faz a gente entender que algumas coisas são perigosas. Por exemplo, se eu quero cortar meu cabelo, quero raspar metade da minha cabeça e transformar o que ficou em azul, que é pintar de azul, eu posso achar isso perigoso, porque eu posso entender que as pessoas vão me olhar de maneira torta e elas vão me excluir de determinados roles, de determinados grupos, e eu não vou ter mais aquele grupo. Então eu fico insegura quanto ao meu desejo. Eu quero muito raspar meu cabelo e pintar um outro pedaço de azul, mas eu não vou fazer isso. Essa insegurança, ela é normal, ela é muito comum, mas ela vem a partir de um medo. E medo acontecem duas coisas com medo. Ele pode botar a gente para agir ou ele pode paralisar a gente. Tudo que eu falei agora, eu naturalizei, tanto o medo quanto a insegurança. Sendo que existem essa condição de paralisar, que faz com que a gente paralise toda a nossa vida. E aí o medo que está por trás, ele precisa ser visto, porque também uma pessoa paralisada na vida, ela não vive. Então ela está com um problema, ela tem um obstáculo em estar viva. E esse obstáculo faz com que ela também não seja bem-vinda, digamos assim, na comunidade dos vivos, na sociedade. Então, os medos que fazem você paralisar, o que te deixa insegura em relação à vida, às suas necessidades, faz com que você não faça parte da sociedade. E isso te dá muito mais medo. É uma bola de neve. Então, é muito importante a gente saber quais os medos que atuam na gente, para a gente entender os nossos pensamentos e nossas ações, os nossos quereres, as nossas escolhas. E todos esses medos, eles estão no nosso inconsciente e eles foram moldados na nossa infância. A gente traz coisa, só por ser humano, a gente traz informação do grupo humano, mas a gente também traz informações da nossa alma de situações que a gente viveu de maneira pretérita, inclusive na nossa infância. E aí, nessa infância, né, a gente fez entendimentos com a cabeça infantil e registrou. E esse registro, somado aos registros anteriores que a gente já tem e traz, faz a nossa vida ser exatamente do jeito que é. Para deixar isso mais simples, né, mais entendível, de quais medos que podem ocorrer nessa idade, né, da infância. A gente tem o medo de ser abandonado e o medo de ser rejeitado, por exemplo. Quando a gente é muito miudinho ainda na fase de amamentação, se a gente chora querendo a nossa mãe e a nossa mãe não vem, ou porque disseram a ela, não, criança chora demais, ela vai ficar mimada desse jeito, né? Comigo isso aconteceu. E minha mãe me deixou lá para ver se eu parava de chorar sozinha. Nesse momento, a gente pode entender que a gente não tem a nossa mãe, que a gente foi abandonado. Isso gera uma dor gigante na criança, porque a criança ela ainda não tem elasticidade emocional para lidar com isso.
Então, ela entende que foi abandonada. Com o passar do tempo, ela vai entender que não adianta mais chorar, porque ela já foi abandonada mesmo e ela vai ter que lidar com aquilo ali sozinha. Quando a gente cresce, a gente faz de tudo para não passar por essa mesma situação de ser abandonado. E aí eu volto para essa questão de ser incluída, de ser pertencente à sociedade. Se a gente já tem essa ideia de que a gente é abandonável, né? Se a gente tem esse medo de ser abandonado, eu nunca vou fazer nada muito diferente das outras pessoas para poder eu sempre me sentir pertencente e as pessoas não me abandonarem. Meu clã não me abandonar, minha família, meus amigos, a sociedade que eu estou inserida não me abandonar, não me deixar, não me rejeitar também. Então, eu sempre vou fazer tudo igual a todo mundo. E como é que andam as pessoas ao seu redor? Como é que anda a maioria das pessoas que você conhece? Então, se você quer se apoderar da vida, quer fazer diferente do jeito que você não tá legal, se inscreve no meu workshop Mulher Sem Medo. Eu vou falar mais um pouco sobre tudo isso e eu garanto que você vai se apoderar da vida e vai viver de uma maneira bem diferente, sem medo nenhum, vai continuar pertencente e vai conseguir ter uma vida de sucesso, uma vida tranquila e apoderadíssima. Te espero lá.